É um jogo estranho que jogamos. Passamos a existência a tentar consertar-nos como se estivéssemos de alguma forma estragados, sempre a limpar a máscara que exibimos ao mundo. Mas, se observares com atenção as grandes figuras da história, aquelas que realmente alteraram o curso das coisas, que verdadeiramente existiram, vais reparar em algo curioso. Estavam todas rachadas, cada uma delas partida de algum modo. E não foi apesar das suas fendas que se tornaram o que foram. Foi precisamente música por causa delas. Isto contraria tudo o que nos incutiram, não é? Dizem-nos para ocultar as feridas, tapar as cicatrizes, fingir que estamos inteiros. Mas e se te dissesse que a tua própria ruptura, aquilo de que mais te envergonhas, é exatamente o que o universo espera de ti? E se a fenda no teu caráter não for um defeito, mas uma qualidade? Deixa-me ser bem claro desde o início. Quando falo de estragado, não me refiro a alguém descuidado ou irresponsável, ou que usa a dor como pretexto. Música. Não. Refiro-me à pessoa que chegou ao abismo, que espreitou a escuridão da própria alma e regressou a tremer. Falo da pessoa que sabe de verdade, música que não é autossuficiente, que não consegue enfrentar esta coisa chamada vida sozinha. São estas as pessoas que o universo seleciona, não por serem fracas, mas por estarem despertas. Vês, o universo não tem serventia. Música para o homem que se fez a si mesmo. Aquele tipo que se pavoneia convencido de que se ergueu pelas próprias forças, que julga o seu êxito todo mérito seu. É um sistema, música fechado. Não há lugar para algo maior actuar através dele, porque está já transbordante de si próprio. Mas a pessoa estragada, a partida, tem fendas, e por essas fendas a luz penetra. Pensa na água por um instante. Se tens um recipiente perfeitamente selado, a água não entra. Mas se houver uma racha, a menor abertura, a água acha o caminho. Infiltra-se. Preenche o vazio. É assim que a graça opera. É assim que o poder da própria existência opera. Não pode entrar onde não há brecha, e o estrago nem música cria brechas. Agora, quero que compreendas algo crucial aqui. Música. Estar estragado não é o mesmo que estar destruído. Uma taça com uma racha ainda segura água. Uma janela com um lasco ainda deixa passar luz. Na verdade, por vezes, esse lasco origina os padrões mais belos quando o sol incide no ângulo certo. O teu estrago é assim, não te impede de seres usado pela vida. Qualifica-te. Olha para as grandes figuras espirituais ao longo da história. Música. Moisés, dizem, tinha um impedimento na fala. Mal conseguia articular palavras, e, no entanto, foi escolhido para ser a voz de Deus para o seu música-povo. Que absurdo, não? O universo elege um homem que não fala direito. Música para transmitir a mensagem mais vital da história. Por quê? Porque Moisés sabia que não o conseguiria sozinho. Sabia que precisava de auxílio. Música, sabia que era insuficiente, e nesse saber tornou-se um recipiente perfeito. Ou pensa em Davi, um pequeno pastor ignorado pela própria família, visto como jovem demais, fraco, música demais, insignificante demais. E foi precisamente este Davi, este produto avariado aos olhos da sociedade, que se tornou o grande rei, porque Davi nunca esqueceu música de onde viera, nunca se olvidou da sua pequenez. Mesmo com a coroa na cabeça, recordava que era só um rapaz pastor que o universo apanhara e usara. O padrão está em todo o lado assim que começas a procurá-lo. Paulo, o grande apóstolo, era um assassino. Caçava e matava as mesmas pessoas cuja causa mais tarde defenderia. Música. Imaginas o peso disso? O saber que destruíste vidas daqueles que agora dizes servir. E música, no entanto, foi essa culpa, essa consciência da sua própria capacidade para o mal que o tornou um mestre tão poderoso. Música. Sabia que se salvara não pela sua bondade, mas por algo bem além de si. Música é o que sucede quando estás estragado. Perdes a ilusão do controlo. Percebes que não diriges o espetáculo. A maioria das pessoas atravessa a vida crente de que manda, que, se trabalharem o suficiente, planear bem, forem bons o bastante, tudo correrá bem. Mas a pessoa estragada sabe melhor. Viu como tudo desaba num instante, sentiu o chão ceder sob os pés. E nesse momento terrível de queda, aprende algo que os confortáveis nunca aprendem. Aprendem a confiar, música, no que os ampara. É por isso que o universo escolhe pessoas estragadas, porque elas aprenderam a soltar-se, aprenderam a fluir com a vida em vez de a agarrar com unhas cravadas. Música. Já tentaste flutuar na água?
Se te enrijeces, se tentas dominar cada gesto, afundas-te. Mas se relaxas, se confias na água, ela sustenta-te. A vida é exatamente assim. A pessoa estragada aprendeu a flutuar. Agora deixa-me contar-te o verdadeiro estrago não reside no que te aconteceu. Não é o vício, o abuso, o fracasso ou a perda. Essas são meras ocorrências. O que realmente marca é o que se passa no teu interior. Quando por fim reconheces que esses episódios te alteraram, que já não és a pessoa de outrora, que não há retorno ao que eras. Essa aceitação, essa percepção da transformação é o que abre a fenda por onde a luz se infiltra. A maioria, perante uma tragédia, gasta toda a energia a tentar regressar à rotina. Desejam voltar ao eu anterior, mas quem carrega o peso do estrago compreende que não há regresso possível. A versão antiga de si desvaneceu. E no vazio deixado por ela pode brotar algo inédito, algo que antes seria impensável. Isto não é mera recuperação, é uma metamorfose profunda. E é essa metamorfose que o cosmos persegue. Sabes o que é intrigante? Aqueles que nunca foram partidos costumam debater-se mais com a existência. São frágeis. Diante de um revés, estilhaçam-se, pois nunca souberam curvar-se. Já quem foi quebrado, quem foi torcido pelo destino, adquire uma elasticidade singular. Consegue fluir com as vicissitudes da vida em vez de as combater. Parecem madeira envelhecida que resistiu a temporais. Robustos não pela rigidez, mas pela capacidade de se dobrar ao vento. Quero partilhar contigo o que ocorre quando abraças o teu estrago. Tornas-te humilde, percebes que não és o protagonista da peça, nem sequer o encenador, és apenas uma peça modesta num vasto espetáculo, e esta noção, longe de ser desanimadora, revela-se verdadeiramente libertadora, porque, ao saberes que não mandas em nada, deixas de forçar o controle sobre tudo, podes parar de te esgotar a gerir cada resultado. Basta cumprires o teu papel e permitires que o resto se desenrole como deve ser. É disto que falavam os antigos sábios chineses ao referirem o Wu Wei, a ação sem esforço. Não se trata de inação, mas de agir sem forçar, de laborar sem música tensão, e só assim procedes quando as tuas próprias fraquezas te têm humilhado. Música. O homem orgulhoso, aquele que se julga completo, vive em luta constante. Bate-se contra as circunstâncias, contra os demais, contra a própria vida. Mantém-se num perpetual estado de oposição. Mas opor-se assim cansa tudo. Quem foi estragado aprendeu que a resistência é vã, não de forma resignada, música, mas com uma aceitação serena e profunda. Descobriu como colaborar com a existência em vez de a contrariar. Música. Há mais uma coisa que surge do estrago. Desenvolve-se a compaixão autêntica, não aquela fingida em que olhas de cima para os outros com pena, mas a que te faz ver-te refletido em cada um, pois conheces o peso da luta, do tropeço, do limite extremo. Sabes o que é precisar de auxílio, e esse saber torna-te suave com os restantes de uma maneira que os intactos jamais alcançarão. Quem nunca padeceu de verdade tende a julgar os que música padecem. Pensam, por que não se recompõem? Por que não se esforçam mais? Mas quem foi estragado sabe que não é tão linear. Sabe que, por vezes, insistir mais é o erro maior. Às vezes, há que cessar o esforço e simplesmente música render-se, e esse saber, forjado na experiência própria, permite-lhes auxiliar os outros de formas que os confortáveis nunca imaginariam. Música. Agora, importa esclarecer o que o estrago não é. Não serve de pretexto, não justifica desistir, afundar-se em autocomiseração ou maltratar quem quer que seja. Se o teu estrago te tornou amargo, rancoroso, música cruel, então perdeste a lição. Converteste a dor em veneno, virando-a contra ti ou contra o mundo, em vez de a deixares abrir-te o coração. A distinção entre quem o universo pode moldar e quem não é, música, esta. Encara o estrago e pensa, por que eu? Isto é injusto, estou amaldiçoado. O outro observa o estrago e questiona. O que me quer isto ensinar? Como me torna mais humano? Que lição extraio disto? Ambos estão marcados, mas só um se torna sábio. Há uma história que adoro sobre um homem que visita um mestre. Diz-lhe, mestre, tenho tantos problemas, sou ansioso, sou deprimido, luto com vícios, falhei em tudo o que tentei. Como poderei servir para alguma coisa? E o mestre responde, acabaste de enumerar as tuas credenciais. O homem fica perplexo.
O mestre explica. A tua ansiedade ensinou-te que a vida é imprevisível. A tua depressão mostrou-te que a tua alegria não se impõe. Os teus vícios revelaram-te que precisas de apoio. Os teus fracassos trouxeram-te humildade. Não são defeitos, são as tuas qualificações. É isto que entendo quando digo que o universo seleciona os estragados. Não é que procure os quebrados e pense, usemo-los. É essa quebra que você sente cria as condições ideais para algo maior atuar através de ti. É semelhante à forma como uma semente precisa rachar para se transformar em planta. Aquela semente que permanece intacta, selada de forma impecável, perfeita na sua essência de semente, nunca vai brotar. E o que surge dessa fenda não é o teu eu antigo restaurado na perfeição. É algo, música totalmente novo. Algo que sempre esteve à espera lá dentro de ti, que nunca poderia sair porque a casca era demasiado dura. Agora, com a casca fendida, pode finalmente emergir. Deixa-me partilhar o que tenho observado. As pessoas que mudaram o mundo nunca foram aquelas que tiveram uma vida fácil. São as que lutaram, que falharam, que caíram e se levantaram tantas vezes que perderam a conta. Por quê? Porque a luta ensina-te coisas que o conforto nunca conseguirá. Ensina-te que és mais forte do que imaginavas. Ensina-te que podes sobreviver ao que pensavas que te destruiria. Ensina-te que existe algo em ti ou que age através de ti superior às tuas circunstâncias. E aqui está a parte maravilhosa. Uma vez que internalizas isto, que o sentes nos teus ossos, tornas-te destemido. Não destemido no sentido de nunca teres medo, mas no de saberes que o medo é só uma emoção e que as emoções passam. Música. Sabes que mesmo se o pior acontecer, vais ficar bem, porque já sobreviveste ao pior ou a algo próximo disso. E continuas aqui. Este é o grande segredo das pessoas feridas, livres para arriscar, livres para dizer a verdade. Livres para amar sem reservas, música, porque sabem que conter-se não protege mesmo assim. Penso que deves refletir nisto um pouco. De quem preferirias aprender? De alguém que nunca falhou, que sempre obteve sucesso em tudo o que tentou, que nunca conheceu sofrimento real, ou de alguém que se estatelou de cara no chão, que sentiu o desespero, que se arrastou de volta do abismo? A primeira pessoa pode falar-te de êxito, mas a segunda pode contar-te sobre a vida. O universo escolhe pessoas danificadas porque elas possuem uma sabedoria que os confortáveis não têm. Foram purificadas pelo fogo. O supérfluo foi queimado. O que resta é essencial, autêntico, genuíno. E é isso que o universo precisa. Não indivíduos perfeitos, música, mas indivíduos reais. Agora, é aqui que se torna verdadeiramente fascinante. Quando aceitas o teu dano, quando deixas de tentar ocultá-lo ou repará-lo, ou fingir que não existe, ocorre algo mágico. Música. Outras pessoas veem risada isso e reconhecem-se em ti. O teu dano torna-se uma ponte, um caminho para que os outros passem da sua solidão para música, a ligação. Porque todos estamos danificados de alguma forma. Todos temos feridas que tentamos esconder. Mas quando paras de esconder as tuas, dás permissão aos outros para fazerem o mesmo. É assim que a cura ocorre. Não fingindo estares completo, mas admitindo que estás quebrado. Música. Não exibindo uma imagem impecável, mas revelando as tuas cicatrizes. Música, a tua disposição para seres vulnerável, para seres visto, limpa a garganta no teu dano. É isso que permite que os outros sejam vulneráveis também. E nessa vulnerabilidade partilhada, algo belo surge. Música, ligação. Uma ligação humana profunda e autêntica. O universo não escolhe pessoas danificadas. Música para realizar a sua obra apesar do dano. Escolhe-as por causa música dele, porque o dano gera humildade, a humildade gera abertura, a abertura gera espaço, e nesse espaço algo maior pode atuar. Chama-lhe Deus, chama-lhe o universo, chama-lhe o poder da vida em si. Como quer que o chames, precisa de espaço para operar, e o dano cria esse espaço. Então, se estás aí sentado a pensar, sou demasiado quebrado para servir de algo, sou demasiado danificado para importar, cometi erros a mais. Deixa-me dizer-te uma coisa. És precisamente quem o universo procura. A tua quebra não é um defeito, é uma característica. O teu dano não é uma desqualificação, é a tua credencial. As tuas feridas não são segredos vergonhosos, são insígnias de honra que dizem: vivi, sofri,
aprendi e continuo aqui. O universo não precisa de mais pessoas perfeitas, precisa de mais reais, não precisa de mais gente com tudo no lugar. Precisa música de mais gente disposta a desabar e a ser reconstituída de forma nova. Não precisa de mais fingidores de força, precisa de mais quem sabe que é fraco e permite que algo mais forte atue através deles. Este é o grande paradoxo. O poder aperfeiçoa-se na fraqueza. Não apesar da fraqueza, mas nela, através dela, por meio dela. A própria coisa que pensas que te desqualifica é o que te qualifica. A própria ferida que tentas esconder é a porta por onde a luz pode entrar. O próprio dano de que te envergonhas é a fenda por onde a graça flui. Por isso, para de tentar consertar-te. Para de tentar mostrar uma imagem perfeita. Para de fingir que tens tudo controlado. Em vez disso, ser sincero sobre o teu reconhece a tua fragilidade. Assume que precisas de apoio, e nesse instante de vulnerabilidade sincera, vais encontrar algo extraordinário. Não estás só. Nunca estiveste só. E o próprio estrago que julgavas tornar-te inútil é precisamente o que te torna ideal para o que o universo espera de ti. Os melhores recipientes são aqueles que foram partidos e recompostos. São eles que compreendem que são meros transportadores, música não o conteúdo em si. São eles que deixam a luz atravessá-los, pois estão cheios de fendas, risos, e essa luz, esse poder, essa graça, brilham ainda mais intensamente graças a essas fendas. Então, ser danificado, ser partido, ser rasgado ao meio, e na tua fragilidade permite que te usem, porque é para isso que aqui estás. Não para seres impecável, mas para seres autêntico. Não para deteres todas as respostas, mas para seres franco quanto às dúvidas. Não para seres a luz, mas para deixares que a luz te atravesse. Música. E o teu dano belo, terrível e precioso, é o que torna isso viável.